Muito boa noite, gente. Eu estou aqui de novo para gravar agora sobre o capítulo 21. Novamente explicando que eu vou olhar para as duas telas, porque eu tenho duas telas aqui. Então não se incomodem com isso. Capítulo 21 vai falar sobre perímetro e área de figuras no plano cartesiano. Então a gente vai pegar uma figura que possa ser diferente e vai colocar num plano. E vai tentar calcular distância entre os pontos, perímetro e área. Então é bem tranquilo, ó. A apostila já inicia com um exercício bem de boa. Aí você... Olha, o primeiro exercício aqui, 1A, ele pede para você olhar para esses pontos e colocar no gráfico e ver que figura que vai dar. Só para relembrar aqui, quando eu tenho um ponto P, eu primeiro escrevo o X e depois o Y. Sempre assim. Então, lembrando que o X é esse eixo que está deitado e o Y, esse eixo aqui que está em pé. Então, o meu A vai ser menos 9 no X e 1 no Y. O meu D vai ser menos 9 no X e 8 no Y. Sair de boa. O B pede para você traçar esses pontos. Então, só para você ver que figura que vai formar aqui. O C está pedindo quantos lados ele tem. Nesse caso aqui deu um quadrado, então vai ser 4 lados. Então, você coloca aí 4 lados. E o D está pedindo quanto que vale esses lados aqui. Eu estou falando que é um quadrado porque eu já fiz, mas a gente não pode ter essa certeza. Tem que fazer as contas para ver se os lados vão dar iguais. Se der, beleza, é um quadrado. Se não der, aí não pode ser quadrado, né? Então, ó, como que a gente faz para calcular um lado, um segmento em um gráfico? Você vai sempre fazer assim, ó. Pega o ponto final, então nesse caso é 8, e vai tirar da onde ele começa. Então ele começa aqui no 1. Então 8 menos 1, você tem 7. Então esse lado aqui vale 7. Pode ser unidade de comprimento, unidade de medida, você pode colocar o C, o M, isso aqui para a segunda fase dos vestibulares. Nesse lado aqui a gente tem a mesma coisa, ó. Eu tenho o ponto 9. Como tá todo mundo, os dois pontos no lado negativo, você pode ignorar esse negativo deles. Então eu vou ter 9 menos, que é da fórmula, o inicial, que é 2. Então aqui você vai ter 7 também. Se são paralelos, aqui também tem 7, aqui também tem 7. Logo é um quadrado, a gente tem certeza disso. Então, quanto vale a soma de todos os segmentos? 7 vezes 4, 28. Matou esse aqui sem dificuldade nenhuma. Aí não precisa fazer. E eu quero que vocês observem uma coisinha aqui, ó. Quando eu falo que um segmento ele é paralelo ao eixo X, significa que as coordenadas dele no Y são iguais. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho esse segmento aqui, ó, de A até, que coisa que é isso aqui? B. De A até B. Você concorda que para ser paralelo, as retas têm que estarem assim? Lógico que não pode estar assim, porque senão encosta, não dá certo. Tem que estar paralelo. Então, para acontecer isso, o Y deve ser o mesmo para os dois pontos. Senão, não fica paralelo. Então, para ser paralelo a X, o Y deve ser igual. Para ser paralelo ao eixo Y, o contrário vai acontecer. Então, o X vai ser igual. Nesse caso aqui, a gente tem esse ponto aqui, ó. Esse segmento, na verdade. Então, eu vou ter o A até D, que tem o mesmo X, o Y são diferentes. E aí, por conta disso, ele fica paralelo. Bem de boa, não tem nada de dificultoso, hein? Vamos piorar as coisas cada vez que passa. No próximo que vocês têm aí, eu não sei que página que é, tá pedindo para você preencher os pontos, colocar as coordenadas dele ali em cima. Mas aí fica tranquilo, ó. Vamos rapidinho. O A você tem 1, que é o X, e 2. O B, 1 e 10. E por aí vai. Eu já deixei feito para poupar tempo de vocês. E tô falando um pouco mais rápido também, para não enjoar vocês. Como a gente faz para calcular essa distância aqui? Mesma coisa, eu pego o final menos o inicial. Então, eu pego o final menos o inicial.
Nesse caso, eu tenho 10 menos 2, 8 unidades de comprimento. Vamos deixar o CD quieto por enquanto, depois a gente volta. O E e o F, pego 17, tiro 5. 12. Matou também. O CD tem um problema. Ele está inclinado. Então não é só pegar o final menos o inicial que não vai dar certo. A gente vai ter que fazer. Tem dois modos. Na verdade, os dois modos são idênticos. Surge do Pitágoras. Mas é o seguinte. Vamos supor então aqui que você já sabe como calcula essa distância, que basta fazer o final menos o inicial, que é esse ponto imaginário aqui, que vai ser o 10. 10 e o 3. Então aqui você vai ter, nesse caso, 10 menos o ponto 3 no y, eu tenho 7 aqui. E aí 10 menos 4, eu tenho 6. Então você tem um triângulo que ele mede 6, 7 e x. O que a gente faz? Pitágoras. Então vamos ter aqui, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual aos catetos ao quadrado. Então, 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aqui você vai ter 49 mais 36. X é igual a 85. Por que surgiu essa raiz aqui, hein? Por conta do 2 que passou para cá, tá? Vou falar passou para cá para ficar mais fácil. A segunda fórmula é exatamente a fórmula da distância entre pontos, que é o seguinte. Qual é a distância do ponto C até D? Olha como que vem do Pitágoras. Ela vai ser raiz quadrada da diferença entre os pontos. Mas lembre-se, ó, se você mudar a ordem aqui dá problema. Você vai pegar o ponto final menos o ponto inicial. Só que você vai separar o que é x e o que é y. Então, nesse caso aqui, você vai ter, ó, quem é o x do D? O D está aqui em cima. O x dele é 10. Então, é 10 no D. E no C? No C é 4. Coloca aqui. Eleva ao quadrado, soma e vamos fazer do y. Mesma coisa. Quem é o y do D? O y é 10 de novo, ó. Menos o y do C, que é 3. Então, 10 menos 3 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 6 mais 7. Isso todos ao quadrado. Olha só como está chegando, ó. É idêntico. Então, no fim das contas, você vai ter o 49 mais 36, passa a raiz, 85 também. Ah, preciso simplificar? Nesse caso, agora não precisa não. Vou só colocar aqui. 85, raiz. De boa, né? Sem sofrimento nenhum. Esse caso tem a ver com aquele lá da observação que eu fiz aqui em cima. Então, ó, a gente tem dois pontos. Ou um segmento, que se você ligar ele, vai dar um segmento. Então, se eu tiver o x igual, ele é paralelo. O x vai estar igual aqui, na verdade, né? Ele vai ser paralelo ao eixo y que está em pé. Então, paralelo ao eixo y. Se por acaso o y for igual, ele vai ser paralelo ao eixo x. E se não acontecer nada, ele vai ficar inclinado. Então, nesse caso aqui, vai ser uma reta inclinada. Não vai estar nem assim, nem assim. Ó, vamos para o exercício 6. Esse aqui é para a gente pegar bem o negócio da distância entre pontos. Então, ele vai marcar aqui, ó, a distância entre M e P. A gente tem o ponto M, ponto P. Qual é a distância entre esses dois? Então, segue o jeito que ele denotou aqui, ó. O P é o final, o M é o inicial. Então, você vai fazer aqui. Raiz de x do P, 3, menos o x do M, menos 5. Cuidado, hein? A fórmula tem um menos. A fórmula tem um menos. Logo, você vai fazer o seguinte. 3 menos... Quem é o x do M? Menos 5. Elevado ao quadrado. O quadrado é o último que você faz. Nesse caso, menos com menos vai ficar mais. Então, ó, não bobeia nessa parte, pelo amor de Deus, hein? Então, aqui, menos 3 com menos 5, menos 8.
Só que faz diferença eu ter menos 8, o número negativo elevado ao quadrado? Não faz nenhuma diferença. Então, você vai ter 8 ao quadrado daqui, mais 8 ao quadrado daqui. Isso vai dar 128. Coloca a raiz. Nesse caso, a gente não está preocupado em resolver raiz. Então, a gente coloca só a resposta final. Raiz de 128, unidade de comprimento. Os outros pontos são idênticos, ó. Então, o PQ. Agora eu quero sair do P e chegar no Q. Pega o X primeiro, depois você faz com Y. Eleva ao quadrado os dois e mata. B e C eu deixei aqui para vocês. O D, eu queria que vocês tentassem para ver se está decente na cabeça de vocês essa ideia. O exercício 8 vai falar de um negócio chamado coordenada do ponto médio. Então, vamos supor que você tem um segmento AB e quer me dizer onde exatamente é o meio desse segmento. Mas é de boa, porque olha só. O A ele tem sua coordenada. Então, ele tem menos 3 e 7. E o B, 3 e 7. Para fazer o ponto médio, no X, então X do médio, você vai ter que pegar o X1, que é o X do A, somar com o X2, que é o X do B, e se é médio, divide por 2, porque tem duas unidades aqui. Então, nesse caso, eu vou ter menos 3 com mais 3, 0. 0 dividido por 2 é 0 mesmo, tenho que fazer. Vamos no Y. Eu tenho 7 mais 7, divide por 2. 7 mais 7, 14, divide por 2, 7 mesmo. Qual é o ponto médio? 0 no X, 7 no Y. Vamos para o próximo. 7 mais 7 no X vai dar 14. Divide por 2, 7. Fechou. No Y, menos 4 com mais 6. Quanto dessa palhaçada? 2. 2 dividido por 2, 1. Então, o ponto é 7 e 1. Só ficar fazendo isso. Não é tão complicado assim, não. Aqui é para ver se ficou decente essa noção do ponto médio. Ele quer que você fale qual é o ponto médio desses segmentos. Então, você tem A e B. Vamos fazer a conta. Então, menos 4 mais menos 4, vou ficar com menos 8. Divide por 2, menos 4. O YM, eu vou ter 5 mais menos 3. Mais com menos, menos. Então, vai ficar 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, o ponto médio é menos 4, que faz sentido, não tinha como esse ponto estar aqui. Menos 4 e no Y, 1. Aí você fala assim, precisa fazer tudo isso? Se você conseguir bater o olho e entender que ali é o meio, perfeito. Porque nesse caso é bem claro, ó. Fica 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tá dividido no meio. 3 para cima, 3 para baixo. Não precisa de nada. Nessas questões aqui que fica complicado se você fazer assim na raça. Talvez não dê muito certo. Então é melhor usar a fórmula que existe para isso, tá? Deixei aqui novamente para vocês verem e aí tentem fazer. E para gente quase finalizar, tem aqui o exercício 2, que é para calcular a área e o perímetro dessas figuras aqui. Então, ó, você não tem nada desses números aqui, foi eu que coloquei. Então, para calcular essa distância de C a B ou de B a C, você pega o final, 8, tira o inicial, 1. 8 menos 1, 7. Aqui, 4 menos 1, 3. Para achar o x, Pitágoras também, ó. 3, 7x. Então, x ao quadrado, que é a hipotenusa, que está aqui na frente do ângulo de 90, vai ser igual a 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, você tem x ao quadrado é 49, 9. Então, você tem raiz de 58. Aí você fala, por que raiz? Olha o 2 que estava aqui, eu mandei ele como raiz fazendo a operação inversa. Só que se quiser deixar assim, pode, mas aí vai ser melhor porque você vai ter que fazer o
o perímetro depois. Então, já aproxima aí para 7,5. Bom, você tem tudo agora. Você tem os lados e a diagonal aqui que vale 7,5. Aqui eu fiz por Pitágoras, mas se você quisesse fazer por distância de ponto, também daria certo. Então, a área de um triângulo é base, que é o 7, vezes a altura, que é o 3, divide por 2. Só lembrando, por que a gente chama altura de H? Por conta do inglês, que é o height. Então, sempre vai estar denotado como H. Não confunda com hipotenusa, pelo amor de Deus, porque a hipotenusa, ela vem representada como hip. Essa é a diferença da notação. Nesse caso, eu tenho 7 vezes 3, que dá 21. Divide por 2, 10,5 unidade de área. Não pode colocar já só comprimento, tá? É melhor colocar área. O perímetro, basta você somar todos os lados. Então, você pega esse, mais esse, mais esse. Deu 17,5. Pode colocar a unidade de comprimento. Então, ó, B e C. 5 menos 1, 4. Esse carinha aqui, ó, menos esse. Então, eu tenho 7 menos 3, 4 também. Aqui, como é paralelo, é 4. Aqui, como é paralelo, é 4. A área 4 vezes 4, que é 16. Ou você podia ter escrito 4 ao quadrado, que também é 16. E o perímetro basta somar todo mundo. Então, isso é 4, 4, 4, 4, 16. Ah, moleza demais, meu Deus, muito fácil. Gente, tô brincando. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar na escola. E aí eu vou cobrar para quem copiou essas coisas na apostila. É bom ter guardado para quando precisar vocês poderem consultar novamente. Beleza? Fui!